O hino que nós cantamos fala sobre o nome, que está sobre todo nome. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus, líderes levantados, reis, todos apontando para Cristo na história soberana do Senhor. Para o nome que está sobre o todo nome. Abra em Gênesis 18, de 1 a 15, leremos uma história talvez bem conhecida para alguns irmãos, acho que para a maioria, uma história bem conhecida. Algumas lições tiraremos nesta manhã de Abraão, com a sua esposa Sara, e algumas coisas que aconteceram quando foi anunciado ao casal que eles teriam um filho. Conhecem essa história bem, né? E temos algumas considerações aí que nós temos nas linhas, na palavra do Senhor, como lição para nós nesta manhã. Gênesis 18, de 1 a 15, na verdade de 1 até 16, e eu farei leitura. Os irmãos podem ficar assentados como estão acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Gênesis 18, de 1 a 16. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Acho que esses dias dá para sentir bem isso, talvez, né? Não sei. Tem feito calor, né? 2. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água. Lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças, e depois prosseguireis, pois para isto chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: Faz como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faz bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo, e entregou ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou o queijo fresco, o leite, e o bezerro que havia mandado preparar, e o serviu enquanto comiam. Ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore, e eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está ali, na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Verso 11. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa, e sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? E disse: É verdade que eu já idosa darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ao que ele respondeu: Não negues, tu riste. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para os encaminhar. Quanta informação no texto, né? Nessa história que é conhecida. A minha versão traz carvalhos que ele estava junto aos carvalhos de Manre. Está assim na sua Bíblia? Tem alguma tradução diferente, um nome diferente? Todos têm Manre mesmo? Eu tenho uma tradução em casa que fala Mambré. É a sua, né? Sua versão é aquela versão cheia de risquinho, né? Japonesa, né? Carvalhos de Mambré. Esse local se encontrava aproximadamente a 35 quilômetros do sul de Jerusalém. Esse nome é dado ao local por causa de um homem famoso da época. O local levava o nome da pessoa. Manre ou Mambré era nome de alguém, e resolveu se homenagear o local por conta dessa pessoa. Igreja, já naquela época, muitos anos atrás, nessa época, já tinha esse costume de dar nomes de pessoas a lugares, geralmente pessoas famosas ou que fizeram algo. Hoje também é assim, né? Hoje também é assim, isso não mudou. A gente vai a algum lugar e em homenagem a alguém, rodovias, praças, ruas, as pessoas dão um nome em homenagem. Aliás, certa vez eu li do pastor Charles Swindoll, mais importante do que ter nomes em lápides é escrever no coração das pessoas o seu nome.
E parece que Abraão escreveu o nome dele no coração de muita gente, inclusive desses 3 que estavam. Quando aparece aqui na versão o maior calor, é o clima próprio da região deserta. Nós temos presenciado nesses nossos dias uma hora bem quente do dia, né? A hora do almoço, após o almoço. Abraão, aqui diz a palavra que Abraão estava sentado à entrada da tenda. Igreja, quando era mais forte o calor, o Senhor aparece. Essa questão de tenda que aparece aqui é notável, porque a presença de Abraão na Palestina foi marcada pelas tendas. Dá uma olhadinha, volta um pouquinho, Gênesis 12, 8. Alguém me ajuda? Leia esse versículo, por favor, qualquer pessoa. Gênesis 12, verso 8. Quem encontrou pode ler, por favor. E isso, nós temos aqui o relato que ele armou a tenda, mas não só a tenda, fez o que também? Um altar. Olha o coração desse homem, a devoção, temor ao Senhor. Além da tenda, aprove a Deus colocar na palavra que edificou também um altar ali e adorou ao Senhor. Dá uma olhadinha agora em 13, 3. 13, versículo 3. Uma outra evidência. Alguém lê, por favor. Muito bem. Um outro local onde ele se encontra, ele arma a tenda dele. Igreja, como eu já disse, a permanência de Abraão na Palestina foi marcada pelas tendas, ao invés de palácios, de templos, que já eram comuns naquela época. Por isso que a gente pode olhar para Abraão e falar: eis aqui um homem que marca a vida não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Isso é notório na vida de Abraão. Aliás, igreja, não há nenhum problema em ter, não é esse o foco do texto, não se trabalha isso aqui. Mas as tendas, quando nós lemos o que aparece aqui, as tendas são, na verdade, são um detalhe, quando o coração é piedoso perante o Senhor. E é o que ele tinha. Quando o texto fala que ele armou uma tenda e lá ele também levantou um altar, não há mais tanta evidência sobre a tenda, mas o coração piedoso desse homem. E pessoas são ricamente abençoadas com corações, nos seus corações, perante um outro coração piedoso, no caso aqui de Abraão, e nós estamos lendo a história, e é o que acontece. Então, igreja, uma lição para nós, assim, olhando para o texto: se você às vezes acha que não pode ajudar tantos outros como gostaria, ou a tendência é ficar um pouco mais encolhido, porque não pode ajudar, eu não tenho condição financeira, eu não tenho tanto recurso, eu acho que Abraão serve de exemplo para nós. Em toda a sua simplicidade, eis um homem que enriqueceu vidas. Na sua simplicidade, ele enriqueceu vidas. Quando no versículo 1 nós lemos que apareceu o Senhor, dá uma olhadinha, está assim na sua Bíblia? Apareceu o Senhor junto a Abraão. Igreja, aqui nós temos o que nós chamamos de Deus revestido de forma humana. Em teologia, nós chamamos isso de, é um nome não tão comum, teofania. Alguns também já ouviram, né? Teofania. Manifestação de Deus em algum lugar, manifestação de Deus em algum acontecimento, ou a manifestação de Deus em alguma pessoa. Teofania. Por isso que aparece dessa forma aqui. No verso 2, aparece quantos homens? Quantos? 3. No verso 1 diz que o Senhor apareceu. Dá uma olhadinha em Gênesis 19, 1. A história continua aqui. Lembra que eles estavam a caminho de Sodoma? Quantos anjos estão aqui aparecendo no verso 1 do capítulo 19? 2. Qual que é o nosso raciocínio? Quem eram os 3? 2 anjos e o Senhor. Tranquilo? Os dois, aqui diz em 19:1, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Há um consenso entre estudiosos, entre os teólogos, que aqui no capítulo 18, até o verso 9, Abraão não sabia que era o Senhor. O verso 3, eu não sei como está na sua Bíblia, mas depois ele ficou sabendo. Mas no versículo 3, para mim, o Senhor está com letra minúscula. Todos têm letra minúscula? Alguém tem maiúscula? 18:3.
maiúscula, a minha já aparece, olha que interessante, alguma divergência aí, aparece letra minúscula. Alguns chegam à conclusão que Abraão, até o versículo 9, não sabia que era daqueles três que era o Senhor. Algumas outras características interessantes do texto. No verso 3, Abraão é o quê? Hospitaleiro. Meu Senhor, se agora tem achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. O que nós lemos lá em Hebreus 13:2? Nem precisa abrir. Alguns, praticando sem saber a hospitalidade, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Eu já ouvi uma versão, é humana, tá, irmãos? Mas anjos que hospedam homens também. E a gente pode até crer nisso, né? Tem gente que está com o coração com tanta deliberalidade, com tanta liberalidade, desprendimento, que são anjos que hospedam homens. Aqui Abraão fez isso, recepcionou o Senhor, recepcionou os anjos, se hospedaram anjos. E dos versos 4 a 8, a gente pode ver coisas bem interessantes nessa história de receber o Senhor e os anjos. Abraão, dá uma olhadinha de 4 a 8. Abraão não era um selvagem, alguém sem educação. A nossa ideia é olhar para aquelas pessoas mais antigas, talvez da época bíblica, com uma barba muito grande, aquelas roupas esquisitas, e achando que eles eram trogloditas ou eram truculentos. Não há isso, não conseguimos enxergar isso no texto. Aliás, no verso 5, a minha diz o seguinte, no começo do versículo: trarei um pouco de alimento. Como está na sua Bíblia? Alguém está com aquela expressão que traria acho que é um bocado de pão? Tem, né? Alguém tem tradução diferente? A minha diz assim: trarei um pouco de alimento. Igreja, aí ele foi para Sara, ele foi para a esposa e pediu para preparar o quê? 3 medidas de flor de farinha. Sabe quanto dá isso mais ou menos? 10 quilos de farinha. Bastante, né? Ele foi falar com o servo, ele foi catar um bezerro lá, teve churrasco aqui acho que no dia, né? Verso 7. Ele correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo, entregou ao servo que se apressou em prepará-lo. Olha o manjar aqui, hein? Você pode fazer cara feia, mas ele comia isso na época. Pegou queijo fresco, no calor, leite, tem gente que está gostando da ideia já, né? E o bezerro, mas ele não falou assim: vem comer só um pouquinho, eu vou preparar sabe aquela história que a gente ouve até hoje, às vezes a gente vai em casa, alguém na igreja, eu estou preparando um lanchinho, aí você chega na mesa, vamos comer um bolinho lá em casa, já viu essa história? A gente nunca mais disso não, né, irmãos? Isso não é da gente hoje não, já vem daquela época, essa mania de falar que eu fiz um bolinho, aí você chega lá, a mesa está farta, não farta nada, tem tudo. Está completa. A gente aprendeu, acho que lá com Abraão. Ele fala para Sara preparar bolos tem muita farinha envolvida. Pegou bezerro novo, pegou leite, pegou queijo fresco. A igreja, naquela época, o hospedeiro, ele segue um costume oriental. Quando fala assim, vem comer um bocado de pão, tomar um lanchinho, ele deprecia a sua própria hospitalidade, achando que fez pouco. Interessante, isso é um gesto do que na pessoa? De humildade. Ele deprecia a sua própria hospitalidade, achando que ele fez pouco. E no verso 8, enquanto as pessoas comiam, qual a postura de Abraão? Ele ficou o quê? Em pé. Sabe qual é esse gesto? Eu não sou digno. Eu não sou digno de me sentar com eles. Eu acho que nós temos uma lição aqui nessa manhã. Abraão era um homem muito bem educado. Abraão era um homem conhecedor da etiqueta social da sua época. Igreja, depois de todo esse tratamento a esses 3 homens, o Senhor e os 2 anjos, nós aprendemos com Abraão. A solidariedade era muito necessária entre os moradores do deserto. Isso porque o viajante dependia da ajuda dos outros para continuar a sua jornada, para continuar sobrevivendo. Porque olha o que é dito no verso 5: refazei as vossas forças. Restaurante. Aliás, daí vem a palavra, né? Restaurante, que restaura, que refaz as forças.
que renova. A preocupação de Abraão, olhando para aqueles três: comam, refaçam as suas forças para que vocês cheguem até Sodoma, ou para onde eles teriam que estar indo. Então, no meio da areia do deserto, as pessoas ficavam fracas. No calor, na seca, a falta de água, o corpo ficava debilitado. Então, alguém que pudesse acolher, assim fazia para dar sobrevivência. Eu creio que nós temos uma lição, igreja, nessa manhã. É que às vezes nós passamos pelo deserto, não de areia, desertos de tribulações e de lutas, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos que apareça um Abrão e ofereça para a gente restauração. Talvez na faculdade, na escola, no trabalho, na igreja, quando a igreja passa pelo deserto, todos devem ajudar. E jamais torcer para que algo dê errado. Como é importante nos desertos pelos quais passamos tantas vezes encontrar refrigério, força. Alguém que diga para a gente: olha, refaça as vossas forças, refaça, para que você continue a caminhada. Eu acho que é uma lição que Abraão deixa para nós. Olhando dos versos 9 a 12, continuando essa peregrinação, apesar de Abraão ter dado comida para eles, Deus não foi lá para comer. Foi para dizer algo a Abraão. E a gente já leu a história. E é uma pergunta no verso 9, que tudo fica claro para Abraão. Qual que é a pergunta? Onde está Sara, a tua mulher? Ele respondeu: ela está ali na tenda. Igreja, aqueles homens conhecem Abraão, assim como conhecem bem a sua família. E uma coisa especial, muito especial, está para acontecer. Qual é? É dito que Sara terá um filho. Acontece isso aqui. E o segundo episódio, em detrimento ao primeiro, é o seguinte: ela ri por dentro, ou por conta do primeiro episódio. Ela ri no seu íntimo, nós lemos isso aqui na palavra. Parece que ela não reconhecia que era Deus que estava dizendo isso. Essa é a evidência. E quando fala que ri por dentro, é porque o semblante podia estar sereno, mas por dentro ela... Imagina, que isso? Eu já não tenho nem mais o ciclo normal das mulheres, um filho nessa idade. Mas como era o Senhor que estava ali, ele percebe isso. Ele percebe. Mas, igreja, é interessante que Sara estava nos seus afazeres, estava preparando os bolos, estava preocupado em ajudar o marido a receber bem aquelas pessoas ali. Sabe que reflexão que eu posso trazer para nós? A palavra pode nos ensinar aqui, nessa manhã. Nós temos que tomar muito cuidado para que os afazeres, a rotina, o dia a dia não nos deixe mais incrédulos. Sabe aquela história de Marta e Maria aos pés de Jesus? Uma estava sendo abençoada porque estava aprendendo, outra preocupada. E ele fala assim, é Maria, né? Está preocupada com muitas coisas? Maria ou Marta? Marta está preocupada com muitas coisas. O Senhor vê a nossa rotina, vê as nossas ocupações, e eu creio que esses afazeres nossos, às vezes podem até nos deixar incrédulos, como aconteceu aqui. Não, ter um filho, de onde que veio uma ideia dessa, né? Igreja, quantas vezes, talvez eu e você, nós não acreditamos que alguma situação pode ser mudada? Quantas vezes eu e você podemos cair nesse erro de acreditar que uma situação não pode ser mudada? Eu já contei para os irmãos, acho que mais de uma vez, mas faz algum tempo, talvez alguns não ouviram, quando trabalhava lá em Campinas, na rua 11 de agosto, numa parte de hotel, tinha uma telefonista, chamava Sônia. Alguns vão se lembrar dessa história. A Sônia tinha uma boca muito suja, mas palavrão e uma vida assim, torta, mas imagina, você já olhou para alguém e falou assim, esse não se converte jamais. Era essa pessoa. Não, eu nem vou falar de Jesus porque não vai dar. A gente usa o argumento, né? Ela era telefonista, então eu saía às 7 horas da manhã do serviço, ela chegava às 6. Então nós tínhamos 1 hora de contato. Era 1 hora onde o vocabulário de palavrão, de coisas feias, eu ouvia todo dia. E não só isso. Ela
Chegava e falava assim, esse final, é uma senhora casada, na época já tinha filhos, esse final de semana nós vamos encher, cara, já comprei as minhas garrafas de uísque, já está feita a festa e tal. Então eu olhava assim e falei, Senhor, tem misericórdia, não tem jeito. É aquela frase que a gente fala, não tem jeito. Só que, irmãos, a Sônia se converteu. E através de estudo bíblico nos lares, de uma igreja evangélica, no bairro dela, ela se converteu e chegava no serviço agora cantando cânticos. Assim, eu olhava e falei, não é possível. Incredulidade. Como? E igreja foi assim, foi uma mudança radical. Na época eu tinha uma Bíblia na linguagem de hoje, eu dei para ela aquela Bíblia. Eu entreguei de presente. A Bíblia caiu a capa de tanto que ela folhava, ela lia. E era muito estranho chegar no serviço, ela chegar porque estava de saída, estranho no bom sentido, e eu ouvi lá da frente da recepção ela cantando cânticos. Era um PBX, ela deixava no mudo, só quando eu tocava que ela atendia. E ela falava assim, Werner, aí, consegui mais esse louvor. E eu olhava assim e falei, Deus, que transformação. A gente olha para esse versículo, está onde? No verso 14. O que diz aqui? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Há, igreja? Não. Há para mim, para você, talvez nossa mente limitada, pecaminosa, mesquinha, ou achando que nós somos fatores de transformação. Não. Essa frase que está no verso 14, ela deve ficar aqui. Werner, há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada difícil para o Senhor. Não há. Os versos 13 a 15 diz que Sara riu por dentro. E talvez nós tenhamos feito isso algumas vezes, ou despertado um coração de incredulidade, nem rindo, mas pensando, não tem jeito, não dá, ninguém sabia disso, desse rir por dentro, mas Deus sabia. Por isso que vem a pergunta de Deus a Abraão, há alguma coisa difícil para o Senhor? Igreja, Deus conhece nosso coração, o rosto pode estar bem por fora, mas lá dentro Deus conhece. Eu creio que nesta manhã, nós temos algumas lições aqui nesse trecho da palavra, é tão gostoso de ler, tão confrontador, que mexe conosco. Talvez uma primeira lição que nós podemos desenvolver. Como eu me comporto nos desertos da vida, ou quando os outros passam por desertos, como eu me comporto? Eu sou aquele que oferece água, que ofereço sombra, como ele fez em relação aos 3 que estavam a caminho de Sodoma. Quando alguém passa pelo deserto, eu consigo oferecer algo. Eu sei que os homens estão se reunindo agora, essa semana se reuniram na quarta-feira na casa do Roberto, e sexta-feira o Heinz começa na casa dele. O grupo de homens de discipulado, vamos chamar assim, pelo livro do pastor Davi Merck. E eu já li desse livro, e um dos tópicos lá que ele trabalha, uma das características do homem cristão é a hospitalidade. Tem 1 Timóteo, convém ao homem que seja hospitaleiro. Olha aqui Abraão, que hospitalidade. Então, quando estamos nos desertos, que chamamos de desertos da vida, que não é só com areia e sol quente não, pressões, eu estou conseguindo socorrer, oferecer alimento, conforto, sombra. Uma segunda reflexão para nós nesse texto de forma panorâmica, geral. Mesmo não sabendo que era Deus, Abraão, se entendemos dessa forma, Abraão deu o melhor para o Senhor, deu o melhor para os anjos, para aquelas pessoas que ele atendeu, ele se mobilizou, pediu para Sara preparar os bolos, pediu para o servo preparar lá o bezerro. Talvez a nossa reflexão é, como eu tenho me apresentado ao Senhor, o que eu tenho oferecido de mim ao Senhor? Só um restinho ou o melhor? A preocupação desse homem foi oferecer o melhor. Terceira a colocação que nós temos aqui no texto, Deus pode fazer a obra que Ele quiser. E eu reforço a pergunta do verso 14. Há alguma coisa difícil para o Senhor?
Irmãos, essa frase tem que trazer paz para o nosso coração. E talvez você nessa manhã, eu, todos aí, a gente se vê por alguma situação sem rumo, sem saída. A Bíblia convida, aos olhos da fé, a gente olhar para essa pergunta e colocar isso no nosso coração. Não há nada difícil para o Senhor. Não dá. O que Ele quer é entrega, obediência. Não há nada difícil para o Senhor. E em quarto e último, Deus conhece o coração. Se nós rimos, Ele sabe que nós rimos. Se há incredulidade, Ele sabe que há incredulidade. Se estamos tristes, Ele sabe que estamos tristes. Se temos bons planos, Ele sabe dos nossos bons planos. Se temos maus planos, o Senhor também sabe. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece. O que eu ofereço para Cristo, que é o meu Salvador? Tudo aponta para a chegada do Messias. Nós queremos que toda a palavra, do começo ao fim, aponta para a cruz. E esse homem piedoso, temente ao Senhor, não se importando com casas, mas tinha suas tendas, mas um coração tão aberto, tão solícito. O que Abraão nos ensina? Senhor, eu quero oferecer a minha vida. Talvez no maior calor do dia, onde a gente quer estar perante um ventilador ou outras, no maior calor do dia, um homem se levanta, ele se mobiliza para receber bem, para oferecer o que tem de melhor. Que o Senhor use a nossa vida, que o Senhor encontre em mim, em você, disponibilidade para não entregarmos para Ele o resto, mas nos entregarmos a Ele integralmente para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos por essa história que nos sensibiliza, primeiro, a sermos mais piedosos, e a manifestar através da nossa vida, entregue ao Senhor, também ajuda aos outros, sombra, sermos usados pelo Senhor, para que vidas se encontrem com Cristo, o nosso Salvador. Então, ó Deus, sensibiliza esta igreja, para que sejamos pessoas oferecedoras de sombra, para que pessoas encontrem descanso no Altíssimo, no nosso Deus, no nosso Redentor em Cristo Jesus. Sensibiliza-nos, ó Deus, a crer, a não duvidar, e sempre ter em mente que não há nada tão difícil para o Senhor. Não há nada tão difícil. Toma em tuas mãos agora, talvez pessoas que nós lembramos, que têm um coração duro, pessoas que zombam do Evangelho, talvez colegas de classe na sala de aula, professores que zombam do Senhor, vizinhos, amigos que nos cercam para blasfemar contra ti. Livra-nos de um coração incrédulo e dá-nos um coração de fé e crença em ti, ó Deus. Que o Senhor também pode alcançá-los e transformar vidas para a glória do teu nome. Renova em nós paixão pelas almas, renova em nós a credulidade, não a incredulidade, mas o crer e saber que o Senhor é soberano, grande, e pode fazer algo infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Perdoa-nos por nossas mentes tão pequenas. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas vezes termos a mente de Sara. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para o Senhor e saber que o Senhor pode operar de uma forma muito especial, muito especial. Cuida da tua igreja, para que haja desenvolvimento deste crer, desse desenvolver da fé, mais de joelhos, ó Deus,
mais de leitura da palavra, mais entregues ao Senhor. Livra-nos de nós mesmos, mas que o Senhor possa nos ver perante Ti, em santidade, em devoção e desejo de, a semelhança de Abraão, nós construirmos um altar de devoção, de piedade, uma vida piedosa perante Ti. Assim nós oramos, pedindo a Deus, porque precisamos do Senhor, e também já agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.